Bem, eu queria só lembrar vocês que quando eu deixei a presidência da República, eu tive as contas dos meus 8 anos de governo aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente 5 anos depois, começou o processo de denúncia contra a Petrobras. E, na verdade, não era contra a Petrobras. Porque se você quisesse, de fato, apurar corrupção, você apura. Você apura a corrupção. Se pegar o João Paulo, se o João Paulo roubou, manda ele embora, manda ele para a cadeia. O que não pode punir é a soberania de um país como o Brasil e da sua empresa mais importante, que é a Petrobras. A história ainda vai ser contada, porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Essa lei editorial do jornal Estado de São Paulo daquela época, que eles vão dizer que o Brasil não precisava de petróleo. O Brasil tinha que importar, ficava mais barato. Porque, lamentavelmente, este país, que foi descoberto há 524 anos atrás, foi colonizado durante muito tempo, foi o último país a ter independência, o último a acabar com a escravidão, o último a ter voto da mulher, o último, na verdade, a fazer com que a gente tivesse uma universidade, uma elite com um complexo de vira-lata, subordinada aos interesses dos outros e com pouco interesse nesse país. Por isso eu estou orgulhoso de estar aqui. Vocês não têm noção da alegria que eu estou de estar aqui e vestindo essa camisa amarela, com essa abóbora. Esse menino aqui, eu cansei de dizer para o David que eu tinha dó dos camisas laranja da Petrobras, porque quantas vezes companheiros entraram em restaurante para comer e porque estava com essa camisa eram chamados de ladrões. Quantas vezes? E por que isso acontece? Porque toda vez que você quer ganhar uma disputa, você primeiro destrói moralmente a pessoa. Você inventa uma mentira, você conta qualquer cara, sabe? Você inventa qualquer história e você martela aquela mentira até ela se tornar uma verdade na cabeça do povo. E muita gente, como Getúlio Vargas, que governou esse país por 15 anos, de 30 a 45, depois votou em 50, eleito pelo povo, em 53 criou a Petrobras, ele não aguentou os 4 anos de democracia e com a denúncia contra ele, ele se matou. E eu acho que eles imaginavam que poderiam fazer o mesmo comigo. Eu poderia ter voltado a ser presidente da República em 2014. Poderia tranquilamente, e eu tenho certeza que seria eleito. Mas eu achava que era um direito da companheira Dilma Rousseff ter a sua reeleição se ela quisesse ser candidata. E aí começou o processo de destruição de tudo aquilo que a gente tinha feito no Brasil. De tudo aquilo que a gente tinha feito no Brasil, começou o processo. Eu nem deveria estar contando essas coisas aqui, porque já se passou muito tempo.
o povo já me colocou de volta. As pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentiram e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram. Eles sabem. Os pastores que mentiram a meu respeito sabem que não estão falando em nome de uma religião séria ou em nome de Deus. Sabem que estão mentindo. E eles sabem que Deus está vendo. Eles sabem que Deus sabe. Entretanto, faz parte de um jogo sórdido, de um jogo talvez o pior que eu já fiz. Mas, gente, eu tive 59 capas de revista me chamando de ladrão. Eu tive 13 horas de jornal nacional me chamando de ladrão. Eu tive 680 primeira capa de jornais me chamando de ladrão. Eu poderia ter entrado numa sala, ter dado um tiro na cabeça, escrever uma carta e falar, acabou. Mas eu aprendi com a minha mãe que dignidade a gente não compra em shopping, a gente não compra em free shop. Dignidade a gente adquire no berço, com a educação que a gente recebe. E eu fui educado por uma mulher que nasceu aqui em Caetés, morreu em São Paulo analfabeta, e quando ela morreu eu estava preso. Estava preso por causa da greve de 80. E na época, que era uma ditadura, tinha um delegado melhor do que alguns juízes agora, que não me deixaram eu ir na morte do meu irmão. Na época, me soltaram da cadeia com 2 delegados acompanhando para ir para o enterro da minha mãe. E eu ficava imaginando o que eu deveria fazer. A minha mãe dizia, meu filho, só tem uma coisa que você não pode fazer, é baixar a cabeça. Não baixa a cabeça nunca, porque se você baixar a cabeça, os caras colocam uma cangaia no teu pescoço e nunca mais você consegue levantar a cabeça. Essa história é importante contar para vocês, porque já houve 2 burrices feitas com relação a mim. Em 80, eu tinha uma greve que estava acabando. A greve já estava com 17 dias lá nos metalúrgicos do ABC. Estava totalmente paralisada. E aí os militares que governavam o Brasil naquela época acharam que me prendendo acabaria com a greve. O que aconteceu? A greve que estava só com 41 dias, durou 41 dias. E muitas vezes, advogado foi na cadeia, Dom Paulo Evaristo Arnes foi na cadeia, advogados, Antônio Vilela foi na cadeia me visitar e falava, Lula, para com essa greve para você sair da cadeia, para com a greve. Eu dizia, não paro com a greve. Só paro com a greve se eles atenderem a pauta de reivindicação que foi aprovada em Assembleia. Senão, para que eu sou dirigente sindical? Bem, depois de 41 dias, eles me liberaram. E aí depois, a greve já tinha acabado, porque eles prometeram mandar trabalhador embora sem direito e sem justa causa, com 30 dias de greve. E agora aconteceu a mesma coisa. Eles me prenderam, achando que vamos prender esse bundão aí, ele vai fazer que nem os outros, ele vai chorar na cadeia, ele vai pedir água, ele vai pedir, sabe, para ir para casa, ele vai dizer que tem filho. Eles se esqueceram que a minha mulher morreu por causa deles. Eles se esqueceram. Mas eu estava muito tranquilo. E chegaram para mim e fizeram uma proposta de acordo. Ô Lula, se você aceitar, a gente tira você daqui. Você vai para casa com uma tornozeleira e você fica livre. E eu falei, 2 coisas você tem que aprender. Eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Segunda coisa, eu não sou pombo correio e a minha canela não aceita tornozeleira.